Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Papo Embalado, o videocast da Val Group. Você sabe que aqui a gente fala de tecnologia, de inovação, de sustentabilidade. E quando a gente pensa em inovação e embalagens, muitas vezes a primeira imagem que vem à cabeça da gente é o design, né? Ou design ou material. Mas e se eu te dissesse que a embalagem pode ser o fator decisivo para o sucesso ou fracasso de um produto, desde o transporte até o ponto de venda? Pois é, no episódio de hoje do Papo Embalado, a gente vai conversar com a Aline Tambarim, que é supervisora de embalagens da Natural One, que é referência em sucos 100% naturais. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Tudo bem, bem-vinda, bem-vinda. A gente vai conversar também com o João Alves, que é gerente de inovação da Val Group. Bem-vindo, João. Bem, obrigado. Obrigado você por estar aqui. E com a Ana Paula Simões, que é coordenadora do Laboratório de Testes, o LTC, da Val Group. Ana, obrigado por estar aqui com a gente também. Eu que agradeço. O ponto de partida da gente é uma mudança no formato da garrafa da Natural One, que foi pensada para melhorar a performance e a sustentabilidade do produto. Mas como toda inovação, ela trouxe desafios, especialmente na logística e no transporte. Então, Aline, eu já vou começar te perguntando que mudança foi essa? A gente sabe que a Natural One ela é conhecida por seus produtos naturais, de alta qualidade, mas qual foi essa inovação principal que vocês sugeriram e implantaram na embalagem? E quais que eram as expectativas da marca com essa mudança? Sim, claro. Primeiramente, obrigada, pela participação aqui, Uma honra para a gente estar participando com vocês desse podcast. Vamos lá. Primeiramente, inovação, sempre. Então, como a prática do mercado, com a redução do tamanho das embalagens, a gente seguiu a mesma premissa que o mercado está seguindo, só que com uma vantagem para o consumidor, Então, a gente está reduzindo esses tamanhos de volumes, mas com um preço proporcional ao volume fornecido atual, Então, a gente não está mantendo o preço na gôndola, o preço da mesma embalagem que nós tínhamos, e sim, a gente está reduzindo também para ter um acesso maior ao consumidor do nosso produto, tá? Bom, esse foi a premissa que vocês tiveram aí e tal. Foi uma exigência mercadológica, pelo que eu entendi. Uma Exato. Exigência do mercado. Também. Legal. E aí, assim, que expectativas vocês tinham com essa mudança? O que vocês pensaram quando vocês resolveram implementar essa mudança? Inicialmente, aumentar o nosso poder de vendas, A gente passou aí pro último ano, com algumas questões de aumento de insumos, Então, para a gente se reinventar no mercado e a gente conseguir continuar fornecendo, com sucesso e qualidade, a gente optou por essa redução de volumetria. E aí, João, a gente sabe que a Val Group tem tecnologia de sobra para produzir as embalagens, tudo isso, mas sempre tem algum desafio. No caso, que desafio que vocês encontraram para adaptar a embalagem da Natural One? Que desafio vocês encontraram em termos de transporte, por exemplo? Sim. Obrigado pela pergunta e eu queria também agradecer a presença da Aline Natural One aqui com a gente hoje para poder trazer para o público essa informação, uma vez que quando a gente fala de transporte, esse tipo de informação nem sempre chega ao consumidor final, Porque o consumidor final ele vê o produto lá na gôndola, bonito, com esse design moderno e ele nem sempre percebe, quais são os desafios que a indústria tem para poder vencer e para poder conseguir colocar esse produto no supermercado, E quando você fala do design de embalagem, sempre tem desafio, porque geralmente os times de marketing, eles estão assertivamente com uma preocupação muito maior para o consumidor, Então, o que o consumidor vai pensar do meu produto, se ele vai conseguir entender as informações que estão dispostas no rótulo, se isso vai ser atrativo para ele. E muitas vezes o pessoal esquece, que esse produto ele tem que sair do ponto A e chegar no ponto B. E aí em boas condições, porque a gente está falando de um suco natural, E aí que entra, então, a embalagem de transporte, A embalagem de transporte, junto com todo o processo envolvido, é o que faz, a gente conseguir materializar
o desejo, né, dos times de marketing e vendas dentro de um supermercado. E quando a gente olha, né, para uma embalagem nova como essa da Natural One, a gente vê que a gente precisa olhar para o empilhamento, como que isso vai ser disposto em cima de um pallet, qual a quantidade de material que eu vou conseguir transportar por pallet, por caminhão, né, até mesmo porque isso precisa ser um processo financeiramente viável, né? A Aline, ela não pode pensar em reduzir o custo dela na embalagem e depois aumentar no transporte. Exatamente. Entendi. Quer dizer, várias garrafas dessa vão precisar ficar empilhadas, Exato. você precisa saber Exatamente. quantas vão ser, como é que isso vai funcionar. E aí que entra, né, o nosso Lua Test Center, que é o laboratório de desenvolvimento de embalagem de transporte da Val Group, no qual eu e a Ana Paula fazemos parte, e que ajuda os nossos clientes a conseguir superar esse desafio logístico, principalmente. Então, Ana, aproveita e explica pra gente como é que funciona o LTC e quando vem uma demanda dessa do cliente, ó, eu percebi que tem uma demanda de mercado, eu preciso diminuir a minha embalagem, ela vai ter que ter tantos ml, aí chegou a encomenda para você, como é que é a partir daí? Mais uma vez, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar com a Aline, que é uma cliente tão especial para nós. Quando chega, né, o nosso trabalho é acompanhar bem de perto tudo o que está acontecendo. Então, no caso da Natural One, desde a concepção da ideia da mudança da embalagem, né, Aline, nós tivemos presentes. Então, o LTC, ele vai analisar se aquela embalagem, aquele formato de empilhamento e tudo que foi pensado, se ele realmente vai ter segurança. Então, o objetivo principal é garantir a segurança no transporte, né? Que o produto vai chegar em segurança na gôndola do supermercado, na mão do consumidor final. E, além disso, garantir também uma redução, né, se for possível, no consumo de materiais, pensando na sustentabilidade. Então, é a ideia de ter sustentabilidade e segurança no transporte. Então, para isso, o Load Test Center está totalmente equipado, né, com materiais, com os maquinários, para que a gente possa analisar e ver se realmente, com dados técnicos, né, com laudos técnicos, se realmente a carga está segura naquele transporte. Quando você fala que tem maquinário, é o quê? É maquinário para testar mesmo as condições que uma garrafa como essa vai ter que suportar na vida real, é isso? Exatamente, nós vamos analisar tudo isso. Hoje a gente tem o teste de inclinação, ele vai ver se a carga está segura, né, com os declives e aclives. Também temos o teste de vibração, então mais para ver aqueles trepidações dentro da carga, dentro do caminhão, para ver se ela está segura. Depois a gente passa para os testes mais críticos, que aí seria um teste de aceleração, que ela vai ver a aceleração e a frenagem brusca, se sofre alguma alteração ali na carga. Muitas vezes a carga tomba nesse teste, em qualquer um deles, né? E também... Às vezes até é importante que tombe para você saber dos limites, né? Exatamente. E também o teste com o circuito de obstáculos. Esse teste é um teste bem crítico, que a carga ela balança bastante. Eu falo que é o meu preferido. E a gente fica ali torcendo, não vai cair, tá firme a carga. E aí ela passa tanto de frente quanto de ré nesse circuito de obstáculos, para ver se realmente ela está segura e se ela permanece, né? E aí a gente faz todas as análises das deformações que aconteceram durante esse período de testes. E aí, Aline, a embalagem definida vai ser desse tamanho, com esse material, com essa resistência, tudo isso. Que desafios vocês encontraram em termos de transporte, de logística? O que veio depois? Olha, inúmeros, né? Porque inicialmente a gente recebeu, né, um modelo da garrafa e aí a gente já falou, nossa, fica muito diferente do que a gente já trabalhava, né? E assim, são pallets pesados, né? Então, o que inicialmente nós fizemos, né? Nós tínhamos uma quantidade de fardos ali por camada e por pallet. Só que para compensar essa redução da volumetria, visto que eu vendo por pallet, a gente entendeu o quê? Vamos aumentar mais um lastro para compensar essa volumetria que a gente tirou, né? Então, o que aconteceu? O pallet ele ficou um pouco mais alto do que ele já era, com um formato, né? Um molde diferente do que a gente já trabalhava.
Então, foi um impacto ali, né, na parte de engenharia, para a gente é um desafio, de fato. E aí, a gente contou com o time, né, do João e da Ana, para a gente estudar esse quesito. Falar, olha, a premissa nossa é aumentar um lastro, né? Será que dá para a gente fazer isso? Como que será que a gente vai conseguir, de fato, fazer essa validação, né, da paletização? E aí, em cima de todos os testes que a Ana, né, comentou, nós fizemos o comissionamento dos 2 formatos, né? Então, tinha 1,5, virou 1,3, e ali era 2 litros, virou 1,7, né? Quando nós fizemos esse comissionamento, o time dela estava conosco para ajudar na criação das receitas. E aí, automaticamente, a gente mandou os pallets para verificação no laboratório deles, né? Foi feitas essas verificações e aí, assim, sempre tem alguma oportunidade de melhoria, né? Então, acho que um dos maiores desafios foi esse, de fato, aumentar um lastro ali da nossa palletização, mas a gente conseguiu aumentar com a segurança. Quando você fala aumentar lastro, traduz pra gente, pra eu poder enxergar mais ou menos o que é isso. Todo pallet ele tem uma quantidade de camadas ali, que a gente junta a quantidade de fardos, né, na pallet, e aí você vai empilhando. Então, cada vez que você empilha, a gente conta que é um lastro. Tá, entendi. Então, vamos falar de camadas, que eu acho que fica um pouco mais simples, né? Então, tínhamos 5 camadas ali, então, como se fosse 5 pacotes, 5 alturas ali da garrafa por pallet, né? Então, a gente fez o quê? A gente aumentou mais uma, tá? Para compensar aquela volumetria que nós tínhamos... Que tinha reduzido. Exato. Entendi. E aí, você tá conseguindo transportar mais garrafas. Por Por pallet, é isso? Por pallet, isso. Entendi. Tive um aumento aí de uns 10, 15% aí, dependendo do formato. Ganhou em eficiência também na questão do volume de transporte. Exato. Agora, João, além dessa questão, né, da segurança no transporte, tudo isso, que outros benefícios a Val Group busca oferecer com a aplicação do filme Stretch? Eu queria primeiro que você explicasse o que é o filme Stretch, né? Considerando os aspectos aí como otimização de custo e também sustentabilidade. O que é esse filme e explica esses aspectos pra gente, por favor. Perfeito, obrigado. Bom, quando a gente vê dentro da indústria, né, um pallet de produto empilhado, a gente imagina, num primeiro momento, que eu não preciso ter ali uma embalagem para envolver todo esse material, né, que está em cima desse pallet. Por quê? Porque a gente vê ali tudo muito bem estruturado, né, paradinho. Só que a gente tem que entender que quando nós estamos num processo de transporte, nós temos ali um desequilíbrio de forças, né? Onde a gente está mais acostumado, por exemplo, ali com a força da gravidade, né? Que está puxando a gente para baixo. Mas tem uma movimentação lateral, né? Num transporte, você tem outras forças atuando ali que pode jogar o material para um lado, para o outro, até para cima. Né? Imagina um caminhão, ele está vindo numa rodovia e passa num buraco. Né? Então, aquela altura daquele buraco por qual ele passou, ela vai ser propagada numa altura muito maior. Né? Então, se eu não tiver nada segurando esse material que está em cima do pallet, consequentemente, eu vou ter um desmoronamento desse material e isso pode trazer, inclusive, um problema de segurança. Né? O caminhão ele pode tombar. Muitos tombamentos que ocorrem no Brasil hoje nas estradas acontecem por conta de má paletização. Quer dizer, não é só questão de perder mercadoria, pode provocar um acidente sério também. Pode provocar um acidente sério também. Sei. Né? Então, você fazer a paletização de forma correta, né, com a quantidade de stretch por pallet na quantidade certa, com a amarração correta, isso tudo é fundamental para você poder conseguir transportar de forma segura. E o Stretch é um filme plástico que embala o pallet inteiro, é isso? O Stretch, ele é uma embalagem altamente sustentável, porque imagina o seguinte, você com algumas centenas de gramas de material plástico, você consegue proteger até mais do que 1 tonelada de produto empilhado. Né? Dentro da indústria de bebidas, é comum a gente ter cases onde eu consigo empilhar ali 1,5 tonelada de produto, com apenas 350 gramas de embalagem plástica protegendo tudo isso. E o Stretch, ele é um filme plástico transparente, né, com alto brilho, né, isso por conta das condições que ele é produzido, e que você envolve toda a mercadoria para trazer essa segurança durante a etapa de transporte. Ele chama Stretch porque ele estica, é isso? Exatamente. Então, basicamente, você tem 2 formas de aplicar ali, né? Ou você faz a aplicação manual, onde o operador ele simplesmente vai enrolando, né, o filme ao redor do pallet e aplicando uma força para dar esse estiramento.
ou existem equipamentos, como por exemplo o equipamento da Val Group, né, que são envolvedoras, no qual ele faz esse trabalho de forma automática, só que com a vantagem que você consegue fazer um estiramento muito maior. Então você consegue reduzir ainda mais a quantidade de embalagem por pallet, consegue agregar mais segurança, né? E ao mesmo tempo você acaba esticando, né? Fazendo esse stretching da estrutura até você assumir ali espessuras muito finas. Pensa que quando você finaliza o processo, você pode ter uma película plástica com a espessura de um fio de cabelo, envolvendo todo esse material. Aline, como é que essa parceria com a Val Group impactou no sucesso mesmo do projeto de vocês, de reduzir a embalagem e de colocar esse produto no mercado? Acho que primeiramente a confiabilidade do filme, né? Do filme stretch que a gente compra, né? Um filme stretch muito bom. Ele tem toda essa propriedade que eles falaram de estiramento, que é o que ajuda muito. E também, quando você tem um processo interno que você consegue, de fato, aproveitar toda essa maleabilidade do filme, a gente consegue também uma economia. Então, acho que foi isso. Além da parceria, uma matéria-prima muito boa que a gente utiliza e a economia também do filme. E Ana, eu imagino assim que cada encomenda, entre aspas, que chegue, né, para a Val Group, que chega lá para o laboratório, deve significar aprendizado, inovação. Você tem algum outro caso para que você queira contar, que você queira mencionar, que você chega lá e que faz com que vocês tenham que quebrar a cabeça para entregar o que precisa ser entregue? Olha, esse é um desafio diário, né? O caso da Natural One foi né? Mais um lastro, é de arrepiar, né? Meu Deus. Mas deu tudo certo, né? Com muito trabalho deu tudo certo. Porque é complexo isso tudo, né? Não é fácil, pois é. É muito complexo. Mas eu conversava com a equipe sobre isso, né? Eu falei, gente, o que a gente pode falar, né? Porque são tantos e a gente não conseguia pensar em só um. São muitos casos, né, de sucesso. Mas um dos casos que eu gosto de mencionar bastante é um da indústria de óleos, né? O pallet chegou, ele tombava o tempo todo, assim, a gente não conseguia fazer os testes que ele tombava. A gente fez uma nova paletização que ficou muito segura a carga e com 57% menos filme stretch. Então, a gente trouxe segurança com um consumo muito menor. Então, dessa forma, a gente conseguiu cumprir com o nosso trabalho, né? Nesse momento, tem vários projetos importantes acontecendo dentro do laboratório, né? Então, vários projetos muito interessantes que, com certeza, serão sucesso também. Mas esse é um que me lembra, esse da Natural One, com certeza entra na nossa conta aí de sucessos também, porque foi um projeto desafiador. Mas que juntos, né, também a equipe da Natural One é excelente, com uma comunicação muito fluida, muito boa, nós conseguimos chegar num sucesso. E Aline, você tem muita experiência em controle de qualidade, em desenvolvimento de embalagens. Qual que é a importância de ter à disposição toda essa tecnologia de testes para testar ali em pequena escala aquilo que depois vai para a realidade em larga escala? Extremamente importante, porque sozinho a gente não faz nada, né? Então, tendo parceiros, né, fornecedores que conseguem nos auxiliar nesses tipos de trabalhos, né? E outra, todo o desenvolvimento sempre vai ter essa etapa interna nossa, né, de fábrica, que a gente tem as validações internas para fazer. E muitas vezes a gente tem alguns desafios que a gente também não passou ainda por aquilo. Então, quando a gente tem parceiros que podem, né, nos ajudar a fazer, né, uma conclusão aí, um projeto de um case de sucesso, ajuda muito. Ô João, e tem novidade pela frente aí no desenvolvimento aí de inovação em embalagens, né, nas soluções aí de transporte, de logística? Vocês estão sempre pensando em novidade, em oferecer coisas novas para os clientes. O que você pode contar para a gente? Bom, eu costumo dizer, né, que a Val Group, ao contrário do que normalmente as empresas fazem, né, a Val Group sempre busca fazer o cliente consumir menos embalagem, né? Isso pode parecer contraditório, mas é dessa forma que a gente se tornou hoje o maior produtor de embalagem de transporte do Brasil, justamente porque a gente consegue ajudar os clientes a ter economia, ter mais sustentabilidade, ter mais segurança, né? E hoje o nosso objetivo é esse, é sempre estar pesquisando novos materiais,
novos equipamentos para o laboratório, para a gente conseguir identificar cada vez mais os limites da nossa embalagem, para que a gente possa, então, estar trabalhando sempre na próxima geração de stretch, né? Hoje nós temos, para aplicação automática, pelo menos 3 níveis de performance, né? Que nós falamos. Então, nós temos o SAM, que é o nosso item básico e foi o primeiro produto que nós desenvolvemos lá atrás. Depois nós trouxemos aí para o mercado o SAP, que hoje é o nosso produto standard, e agora estamos aí com o SAU, que é o nosso produto de alta performance, que vem contribuindo aí para a gente conseguir fazer reduções tão expressivas quanto que a Ana Paula comentou aí, de 57% a menos no consumo do nosso cliente. Normalmente, a demanda vem de fora para dentro ou vocês inovam, criam produtos e oferecem para os clientes? Normalmente, a gente é que leva para o mercado, né? Hoje as empresas elas estão um pouco mais atentas a essa questão do transporte. Mas até 4, 5 anos atrás, o stretch ele nem era visto dentro da fábrica, né? Tanto que nós ajudamos os clientes a resolver vários problemas que eles tinham, né? Principalmente com relação à performance, com quantidade de material por pallet, né? E aí a gente mostrou para eles que ali existia uma oportunidade, né? E foi dessa forma que a gente conseguiu mostrar a relevância desse trabalho também para embalagem de transporte. Porque quando você fala de embalagem dentro da indústria, a grande preocupação está na embalagem primária. Porque é onde o consumidor está vendo. Que é quando o consumidor tem contato Exatamente. com o produto. Mas existe uma grande oportunidade também na logística. Agora, quando a gente fala em transporte, a gente pensa muito no transporte por caminhão ou por vans, né? Mais o transporte rodoviário, porque é o mais comum aqui no Brasil. Mas existe também ferroviário, existe navio também, né, Aline? Sim, a gente, né, tem esse desafio aí. A gente fornece aí para 11 países, então a gente tem o transporte marítimo, né? E também é bem desafiador, a gente trabalha com produtos refrigerados, né? Então a gente tem que ter uma garantia ali que a gente não vai perder nessa refrigeração durante o transporte, que a carga vai chegar íntegra aos nossos clientes, né? Porque daí passa por toda a parte do navio e depois ainda tem o rodoviário, né? Até chegar ao cliente, então é bem desafiador. Legal, eu acho que você tinha até uma pergunta para fazer aí. Sim, tem uma pergunta. Fica à vontade. Em cima de todos os testes que nós, né, já fizemos lá com vocês, que cumpre as normas, né, europeias, existe algum teste que simule carga, no caso de, né, navios, cargas refrigeradas, cargas mais específicas ao longo do tempo ali que a gente, né, já tem essa experiência aí? Esse é um bom questionamento, viu, Aline? Hoje a gente consegue fazer dentro do laboratório toda a análise mecânica, né? Então a gente consegue verificar como que seria o comportamento do pallet dentro do navio. Então ali no teste de vibração eu consigo imaginar como ele estaria dentro do container, com as trepidações, enfim. Então os testes, eles conseguem fazer uma análise mecânica. Mas, no entanto, hoje nós ainda não temos uma análise de temperatura, essa análise mais aprofundada, que eu imagino que seja o maior desafio pela carga ser refrigerada, né? Então, hoje o laboratório ele ainda não faz esse tipo de análise, mas nada impede que no futuro nós consigamos fazer também esse tipo de análise. Mas com a análise que é feita dentro de laboratório, nós conseguimos ver a movimentação mecânica, assim, do pallet dentro de um navio. A Natural One exporta para 11 países, é isso? E aí vai por navio? Tudo por navio. Vai por navio. Isso. Entendi, acho que você é complementar. Só para complementar, né, um ponto, eu acho que na parte mecânica o que a gente pode avaliar ainda como oportunidade é principalmente o teste de aceleração, né? O teste de aceleração, ele visa você analisar o limite do movimento que um material ele pode fazer dentro de um caminhão, né? Principalmente quando eu analiso qual é a força que está sendo aplicada em uma certa direção. E aí, para isso, a gente faz a análise da força G dentro desse movimento, né? Quando a gente fala de transporte terrestre, a gente fala que dificilmente um caminhão ele vai submeter em uma direção uma força maior do que meio G. Por quê? Porque a gente entende que quando ele chega em meio G, né, de força em uma direção diferente do que a gente tem comumente, aquele caminhão ele tomba. Sei. Mas quando eu vejo um navio, né,
dentro de uma tempestade, por exemplo, essa angulação e essas forças podem ir até além do que esse valor, né? Do meio Então, G. acho que daí fica uma tarefa, uma lição de casa para nós, né? Para a gente poder entender exatamente quais são as forças aplicadas dentro de um movimento de transporte marítimo. Olha, eu quero agradecer muito a vocês por essa conversa, por esse papo embalado. Ficou muito legal. Legal. Eu, como consumidor, não tenho ideia da complexidade desses Sim. temas que vocês tratam no dia a dia para que o produto chegue até mim, né? Para que o suco chegue até a minha casa. Eu achei muito bacana, tenho certeza que você que assistiu também gostou. E claro, se você curtiu esse episódio, põe aí o seu joinha, o seu coraçãozinho, curte, compartilha, indica para colegas, se inscreve no nosso canal, né? Compartilha com quem acredita que é possível transformar o futuro com inovação e responsabilidade. E lembre que esse e outros episódios da segunda temporada, além de todos os conteúdos da primeira temporada do Papo Embalado, estão disponíveis no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. Super obrigado pela sua companhia, até o próximo papo e que ele venha sempre embalado com boas ideias. Tchau!